A densidade nutricional dos alimentos tem grande impacto nos seus resultados e ela vai ser a fórmula mágica para a sua saúde e emagrecimento a curto, médio e longo prazo. Sendo assim, é um ponto crucial você conseguir entender o que é essa densidade nutricional e como você vai implementar ela na sua dieta e também nas escolhas que você faz no seu dia a dia. Então, relaxe, abra sua mente, respire fundo e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional. Eu vasculho a fundo livros e artigos científicos para te trazer o que tem de mais atualizado na ciência hoje para o seu emagrecimento, estilo de vida e saúde. E no vídeo de hoje eu vim explicar o que é a tão bendita densidade nutricional e como você pode utilizar ela para melhorar ainda mais os seus resultados e chegar no melhor corpo da sua vida. E para vocês entenderem o conceito de densidade nutricional, antes vocês têm que entender um pequeno ponto. Todo alimento que existe no mundo, não importa qual ele seja, ele vai ser constituído de macronutrientes, macro vem de grande, e também vai ser constituído de micronutrientes, micro vem de pequeno. Os macronutrientes são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Proteína, carboidrato e gordura são tipos de macronutrientes. E existem também os micronutrientes, que são nutrientes menores, que são as vitaminas e os minerais, basicamente, minerais. Então todo alimento que você consome vai ter macronutrientes, porque ele vai ser constituído ou de proteína, ou de carboidrato, ou de gordura, ou um pouco dos três. E também vai ter micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E esses micronutrientes, as vitaminas e os minerais, vão definir basicamente quão nutritivo um alimento é. Quanto mais vitaminas e mais minerais um alimento tiver, mais nutritivo esse alimento é. Quanto menos vitaminas e menos minerais, menos nutritivo esse alimento vai ser. Então, para fins mais didáticos, para vocês entenderem melhor, imaginem que todos os macronutrientes, as vitaminas, os carboidratos e as gorduras, são constituídos, são feitos de micronutrientes mais energia. Se você tirar os micronutrientes deles, eles vão ficar apenas com energia. O que quer dizer que quanto mais micronutrientes tiver no alimento, mais nutritivo esse alimento vai ser para o seu organismo. E um exemplo que eu posso dar para vocês é justamente a farinha de trigo. Na farinha de trigo, na composição, eu não sei se vocês já viram, mas tem escrito assim: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Por que é enriquecida com ferro e ácido fólico? Porque a indústria, para fazer aquela farinha, aquele pó branco, eles moeram tanto o trigo, eles processaram tanto o trigo, que não sobrou nada de micronutrientes. Todas as vitaminas e minerais que tinha lá no trigo foi jogado fora, então ficou apenas energia, ficou apenas aquela farinha branca. Eles adicionam ferro e ácido fólico por fora para dizer que tem alguma coisa de nutriente, mas aquela farinha de trigo é basicamente energia. Só energia sem nada de nutrientes. Então ela é muito pouco, aliás, muito pouco não, ela é pouco nutritiva. Não tem quase nada de nutriente ali. Outro exemplo seria o arroz branco. O arroz branco é basicamente fonte de amido, um carboidrato rico em energia, mas pobre em micronutrientes. O arroz branco tem poucas vitaminas e minerais e tem bastante energia, que é carboidrato simples. Então vai ser um alimento pouco nutritivo. Mesmo o arroz branco sendo um alimento saudável e natural, ele não vai ter uma grande quantidade de nutrientes, então ele tem baixo valor nutricional. Então, aqui vocês podem ver que se um alimento tiver mais vitaminas e minerais que outro alimento, esse alimento que tem mais vitaminas e minerais vai ser um alimento com maior valor nutricional. Se você pegar a farinha de trigo e comparar com um pedaço de bife, um pedaço de bife vai ter grande quantidade de vitaminas, minerais, além de aminoácidos essenciais. Enquanto a farinha de trigo ou arroz vai ter poucas vitaminas e minerais e vai ser basicamente constituído de energia. Então um pedaço de bife vai ser um alimento bem mais nutritivo para o seu organismo. Contudo, existe uma grande armadilha aqui. Não é só porque um alimento contém vitaminas e minerais que necessariamente o seu corpo vai conseguir absorver essas vitaminas e esses minerais.
Muitos alimentos de origem vegetal, como grãos, feijões e soja, dentre outros, possuem vitaminas e minerais, mas o nosso corpo tem grande dificuldade para absorver essas vitaminas e esses minerais dessas plantas. Então você vai consumir, tem vitaminas e minerais nesses feijões, na soja e em grãos, porém o teu corpo não consegue absorver. E isso vai ser meio que inútil. Você vai consumir, o seu corpo não vai conseguir absorver as vitaminas e minerais e vai jogar fora. Então não adianta você consumi-los, porque a quantidade que o seu corpo vai absorver é muito baixa, é muito pouco. E além disso, algumas dessas plantas podem conter antinutrientes, que são substâncias que vão impedir a absorção de outros tipos de nutrientes no seu organismo. Então veja só, se você consumir esse tipo de alimento, mais de origem vegetal, como grãos, feijões e soja, grande parte das vitaminas e minerais que tem neles o seu corpo não vai conseguir absorver, e além disso eles podem conter antinutrientes, que vai impedir que você absorva ainda mais vitaminas e minerais de outros alimentos, como por exemplo o bife, que eu citei mais cedo. Então, veja só que o verdadeiro valor nutricional de um alimento não depende apenas de quantas vitaminas e minerais existem no alimento, e sim de quantas vitaminas e minerais o seu corpo vai conseguir absorver e utilizar. Porque se ele não conseguir fazer isso, essas vitaminas e minerais vão ser praticamente inúteis. E no que diz respeito ao valor nutricional dos alimentos, é importante nós levarmos em consideração a quantidade do alimento, ou seja, o peso do alimento, para nós compararmos com a densidade nutricional de outro alimento. Essa densidade nutricional, nós vamos pegar os micronutrientes que existem no alimento e vamos dividir pelo seu peso. Aí nós vamos conseguir ter a densidade nutricional desse determinado alimento. Essa parte é um pouco mais complexa para vocês entenderem, então eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos dizer aqui que eu vou pegar 100 gramas de arroz e vou pegar também 100 gramas de brócolis. E essas 100 gramas vai ser a quantidade do alimento, o peso do alimento. E dentre os minerais e vitaminas que existem nesses alimentos, no brócolis e no arroz, nós vamos pegar apenas dois. Vamos comparar o cálcio e o magnésio nesses dois alimentos e vamos comparar a densidade nutricional deles dois. Quando nós vamos olhar a tabela nutricional do arroz, nós podemos ver que em 100 gramas de arroz apresentam 10 miligramas de cálcio em 100 gramas de arroz e também apresentam 12 miligramas de magnésio. Toda vez que você comer uma porção de arroz de 100 gramas, você vai estar consumindo 10 miligramas de cálcio e 12 miligramas de magnésio nessas 100 gramas de arroz. Agora, se você olhar a tabela nutricional do brócolis, em 100 gramas de brócolis, você vai consumir 47 miligramas de cálcio e 21 miligramas de magnésio em 100 gramas de brócolis. Toda vez que você comer 100 gramas de brócolis, uma porção de 100 gramas, você vai estar consumindo 47 miligramas de cálcio e 21 miligramas de magnésio. Então, nós podemos ver que ao nós compararmos a mesma quantidade dos alimentos em relação aos seus micronutrientes, o brócolis é um alimento bem mais nutritivo, porque nas mesmas 100 gramas ele apresenta bem mais micronutrientes. Se você quiser consumir a mesma quantidade de cálcio em 100 gramas de brócolis, você vai ter que comer 500 gramas de arroz para conseguir a mesma quantidade de cálcio. E vai ter que consumir 200 gramas de arroz para conseguir a mesma quantidade de magnésio que tem em 100 gramas de brócolis. Então o brócolis vai ser um alimento com uma densidade nutricional maior. E assim, para nós podermos comparar de fato o valor nutricional de cada alimento, para nós podermos priorizar os alimentos que são mais nutritivos, nós vamos utilizar o conceito de densidade nutricional, que é simplesmente nós pegarmos essas vitaminas e minerais que existem em cada alimento e dividir pela sua quantidade, pelo seu peso. Assim nós vamos obter a densidade nutricional. E como exemplo disso, nós podemos voltar aqui para o arroz e para o brócolis. Como vocês viram, o brócolis tem bem mais quantidade de vitaminas e minerais, que aqui no caso é o cálcio e o magnésio, que eu tirei como exemplo, tem bem mais quantidade do que em 100 gramas de arroz. Então eles dois têm a mesma quantidade de alimento, porém em 100 gramas de brócolis você consegue bem mais cálcio e magnésio. Então o brócolis tem uma densidade nutricional mais elevada, uma densidade nutricional maior. Então vocês podem ver que para vocês acharem a densidade nutricional de algum alimento, a fórmula mágica é bem simples. Você vai pegar a quantidade
de micronutrientes que tem no alimento, quantidade de micronutrientes, vitaminas e minerais, e vai dividir pelo peso do alimento. Você pega a quantidade de vitaminas e minerais e divide pelo peso. Esse valor vai dar a densidade nutricional de determinado alimento. Mas aí agora você pode se perguntar, mas por que diabos isso é importante afinal? Fique tranquilo, você não vai precisar calcular nada. Já já eu vou te mostrar quais são os alimentos que têm maior densidade nutricional para você utilizar no seu dia a dia e também implementar na sua dieta. Porém, antes eu acho importante vocês entenderem esse conceito para saber o porquê por trás das coisas. Se eu chegasse aqui e apenas jogasse para vocês a densidade nutricional, vocês não iriam entender o porquê daquilo e provavelmente vocês não iriam implantar isso na sua alimentação e nem iriam entender o porquê de estar fazendo aquilo. Como eu sempre falo, conhecimento é poder. Quanto mais informado você estiver, quanto mais você conhecer sobre determinado assunto, melhor vai ser para você implementar na sua vida. E outro detalhe importante é que as vitaminas e os minerais, ou seja, os micronutrientes, são eles que vão regular o seu organismo. Ou seja, mesmo se você estiver consumindo alimentos que não tenham vitaminas e minerais, ou tenham em baixa quantidade, ou que o seu corpo não consiga absorver, isso não vai te ajudar a regular o teu organismo para perder gordura ou para ganhar massa muscular, ou seja, qual for o seu objetivo. Até a sua saúde vai sair perdendo nesse processo. Então, quanto mais alimentos nutritivos, com maior densidade nutricional você consumir, melhor, independente do seu objetivo. Vai ajudar o seu objetivo invariavelmente. Então, a sua saúde, longevidade, vitalidade, energia, boa forma, não está ligado na quantidade de alimentos que você está comendo e nem na atividade física que você está fazendo, e sim na quantidade de micronutrientes que você está consumindo, ou seja, nas vitaminas e minerais que você está conseguindo absorver dos alimentos. E lembre de uma coisa, no quesito de emagrecer, você não precisa emagrecer para ficar saudável. Você precisa primeiro ficar saudável, que automaticamente você vai emagrecer. Um corpo saudável consegue perder gordura mais naturalmente. E um corpo fica mais saudável quando você consome mais vitaminas e mais minerais, justamente de alimentos que têm mais micronutrientes. Então, só mais uma vez para poder enfatizar, não importa qual o seu objetivo, seja ele emagrecer, ganhar saúde ou até ganhar massa muscular. Primeiro você tem que focar em alimentos mais nutritivos, que tenham mais nutrientes, mais micronutrientes, vitaminas e minerais. É por isso que a alimentação que eu proponho é uma alimentação rica em micronutrientes, com grande densidade nutricional para poder regular o seu metabolismo. Mas antes de mais nada, se você ainda não me segue neste canal, você pode me seguir para sempre que saírem vídeos novos, você ficar ligado. E também você pode me seguir no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de dieta, saúde, estilo de vida e também eu vou postando alguns pratos que eu vou comendo no meu dia a dia. Então você pode me seguir lá e vamos seguir juntos nessa jornada. Ah, e mais um detalhe, para você que está com interesse ainda maior em emagrecer e ganhar mais saúde, eu criei um grupo privado no Telegram. Então você pode me seguir lá, o grupo se chama Nutrição Otimizada e lá eu dou dicas diárias, insights que você pode utilizar no seu dia para conseguir emagrecer de uma forma mais rápida e ganhando mais saúde no processo. Mas então vamos lá, né? Você deve estar se perguntando, e aí, quais são esses alimentos mais nutritivos? Embora a resposta que você esteja querendo seja uma resposta mais simples e curta, o buraco é um pouco mais embaixo. Existem diversas formas que foram criadas ao longo dos anos para nós calcularmos essa densidade nutricional dos alimentos. Porém, grande parte delas foi feita de uma forma muito errada, uma forma muito inutilizável. Então, o seu uso é praticamente impraticável. Portanto, a grande verdade é que não existe um consenso mundial, um consenso entre todos os profissionais de qual a melhor fórmula para você conseguir achar a densidade nutricional dos alimentos. Porém, existe um método que é bastante lógico e também faz muito sentido evolutivo. Toda a minha prática, com tudo que eu trabalho no meu dia a dia, eu sempre levo para o contexto evolutivo, o que os nossos ancestrais comiam e faziam ao longo da evolução humana. Porque é isso que o nosso metabolismo está preparado para consumir e metabolizar. Então, muito provavelmente, essa alimentação que nós vimos consumindo ao longo da nossa evolução é a alimentação que tem mais nutrientes
e que melhor o nosso corpo vai se adaptar, tanto para emagrecer quanto para ganhar saúde. E lembrando sempre, se você está acima do peso, você tem que ficar saudável para poder perder peso, perder gordura. Naturalmente você vai conseguir fazer isso com uma alimentação mais nutritiva e mais saudável. O método em questão é do pesquisador americano Matthew Lalonde, que apresentou sua pesquisa no Ancestral Health Symposium de 2012 nos Estados Unidos. Embora o seu método não seja perfeito e também não leve em consideração a questão dos antinutrientes que eu citei mais cedo, que são substâncias que vão impedir a absorção de outros nutrientes, o que ele fez foi pegar todas as vitaminas e minerais que são mais importantes para o ser humano, para a vida humana, e assim calcular a densidade nutricional dos alimentos baseado nelas. E eu vou citar aqui para vocês agora o ranking que ele criou para classificar a densidade nutricional dos alimentos. Eu vou começar a citar do que tem maior densidade nutricional, ou seja, que tem maior micronutrientes, vitaminas e minerais essenciais para a vida humana, essenciais para o seu organismo, do maior até o menor. Então o ranking vai de primeiro ao último, então se liga. Em primeiro lugar nesse ranking vem as carnes de órgãos, fígado, coração, rim e etc. Órgãos de animais no geral. Esses órgãos ficaram com a classificação de 21,3 pontos de densidade nutricional. Em segundo lugar, ficaram as ervas e temperos, com uma classificação de 12,3 pontos de densidade nutricional. Em terceiro lugar, ficaram as nozes, amêndoas e sementes, com uma classificação de 7,5 pontos de densidade nutricional. Em quarto lugar, ficaram os peixes e frutos do mar, com uma classificação de 6 pontos de densidade nutricional. Em quinto lugar, ficaram as carnes no geral, carnes de todos os tipos de animais, com uma média de 4 pontos de densidade nutricional. Em sexto lugar, ficaram os legumes crus, com uma classificação de 3,8 pontos de densidade nutricional. Em sétimo lugar, ficaram os ovos e os laticínios, produtos derivados do leite, com a classificação de 3,1 pontos de densidade nutricional. Em oitavo lugar ficaram as leguminosas, feijões, soja e derivados, com a classificação de 2,3 pontos de densidade nutricional. Em nono lugar ficaram os legumes cozidos, com a classificação de 2 pontos de densidade nutricional. Em décimo lugar, quase no final da lista, ficaram as frutas, com 1,5 pontos de densidade nutricional. Em 11º lugar ficaram os grãos, como arroz, trigo, entre outros, com a classificação de 1,2 pontos de densidade nutricional. E em 12º lugar, em último lugar, ficaram as gorduras e óleos, com apenas 1 ponto de densidade nutricional. E ao nós avaliarmos esse ranking de densidade nutricional, do mais nutritivo até o menos nutritivo, nós podemos ver que a pirâmide nutricional e também grande parte dos profissionais que trabalham no ramo da nutrição mandam a população basear sua alimentação nos alimentos menos nutritivos do planeta Terra. Que loucura! A alimentação que eu te proponho é baseada numa alimentação saudável, natural e baseada justamente nos alimentos mais nutritivos que existem no planeta Terra. Então vamos ver como fazer isso na prática. Uma forma bem simples e prática de você pensar é você conscientemente começar a consumir alimentos com maior densidade nutricional, justamente desse ranking que eu acabei de citar. E conscientemente também diminuir a quantidade de alimentos que têm menos nutrientes. Você aumenta a quantidade de alimentos que têm mais nutrientes e diminui a quantidade de alimentos que têm menos nutrientes, que não vai te ajudar em nada. Portanto, no ranking que eu acabei de citar, existem 12 categorias, do primeiro ao 12º. Você não precisa ser muito específico. Você vai pegar as categorias que têm maior densidade nutricional e dessa categoria você vai ver quais alimentos estão disponíveis e vai utilizar para a sua alimentação. Por exemplo, quando você for montar um prato, de acordo com o ranking que eu citei anteriormente, você pode ver que carnes, legumes, ovos e frutos do mar são muito mais nutritivos que frutas e grãos, como arroz, trigo, massas e farinhas. Então, uma escolha mais inteligente de você fazer e também mais nutritiva seria você colocar uma porção a mais de legumes na manteiga do que uma porção a mais de arroz.
ou então colocar uma porção a mais de bife ou então de filé de peixe do que uma porção a mais de macarrão, pois esses alimentos vão ter maior densidade nutricional comparado com arroz e macarrão, que tem menor densidade nutricional. Vão ter menos vitaminas e minerais, o arroz e o macarrão, e vão ter mais energia, e não vai te ajudar no teu objetivo. E lembre sempre que você tem total liberdade para fazer o que você achar melhor para o seu objetivo. Você não precisa consumir esses alimentos mais nutritivos, que têm maior densidade nutricional, toda hora, todo tempo no seu dia a dia. Mas é bom você entender quais são os mais nutritivos, para assim você fazer escolhas melhores. Então, uma dica que eu te dou é que você reveja o ranking que eu acabei de falar e veja quais são os alimentos mais nutritivos que você pode estar encaixando no seu dia a dia, na sua alimentação, na sua rotina diária. E você também pode perceber que a maioria dos alimentos que estão em primeiro lugar no ranking de densidade nutricional são alimentos de verdade, alimentos naturais, que vieram da mãe natureza. E os que ficam mais abaixo no ranking são alimentos mais da indústria, alimentos que vieram da madrasta indústria, processados, refinados, industrializados, como os grãos que ficam lá na lanterninha. E para você que quer se aprofundar um pouco mais sobre esse contexto de alimentos de verdade que vieram da natureza, da mãe natureza, e substâncias comestíveis que vieram da madrasta indústria, eu tenho um vídeo que eu abordo melhor esse tema. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Só em você ter essa distinção, saber o que são alimentos de verdade e substâncias comestíveis, já é mais de meio caminho andado para você conseguir o seu objetivo de boa forma e emagrecimento. E dentro desse contexto de todos os alimentos que existem na Terra, é importante você saber identificar quais são os alimentos nutritivos e dentre os alimentos nutritivos, quais são os mais nutritivos, para assim você otimizar a sua densidade nutricional. Aliás, você otimizar o seu consumo de nutrientes na densidade nutricional desses alimentos. Essas substâncias comestíveis, que são alimentos, entre aspas, feitos pela indústria, alimentos industrializados, processados, refinados, ultraprocessados, ultra refinados, geralmente são pobres em nutrientes, são apenas fontes de energia contidas de grande quantidade de aditivos alimentares que vai desregular o seu metabolismo e vai fazer cada vez mais o seu corpo acumular gordura, além de te deixar cada vez mais doente. Mas aí, nesse ponto, você pode estar se perguntando: ah, Bruno, então quer dizer que eu vou ficar sem comer arroz, sem comer macarrão, sem comer goma de tapioca, sem comer cuscuz? Não, você não precisa tirar isso da sua vida, da sua alimentação. Porém, eu quero que você entenda que esse tipo de alimento vai ser apenas uma fonte de energia, sem grande quantidade de micronutrientes. Então você pode facilmente retirar, porque eles não vão te ajudar na perca de peso, na perca de gordura. Se você fosse um paciente meu, eu justamente tiraria isso para te ajudar ainda mais. Você pode emagrecer comendo arroz, comendo cuscuz, comendo goma de tapioca? Claro que sim, você pode. Porém, você conseguiria emagrecer ainda mais rápido e também de uma forma mais eficaz, retirando esses alimentos da sua dieta. Simplesmente. Emagrecer é uma tarefa simples, mas não é fácil. Ah, Bruno, como assim é simples, mas não é fácil? É parecido com correr uma maratona. Correr uma maratona é simples. Você chega lá no canto, bota um tênis, chega lá no local marcado, dá um passo na frente do outro e vai até o final. É simples. Porém, não porque é simples, vai ser fácil. Correr uma maratona não é nada fácil. Tanto é que quando você vai à primeira maratona, eu nunca corri uma maratona, mas já ouvi muitas histórias. Quando você vai a primeira vez numa maratona, o seu objetivo não é nem chegar em primeiro, é conseguir terminar o percurso, conseguir terminar a maratona. Então a dieta já não é uma coisa tão fácil. É simples, mas não é fácil. E se você tiver uma resistência metabólica à perca de peso, à perca de gordura, vai ser ainda mais difícil para você. Então, se você fosse um paciente meu e viesse me procurar, muito provavelmente eu iria retirar esse tipo de alimento mais baixo em micronutrientes da sua alimentação, porque não vai te ajudar nada. E não faz sentido nenhum eu dificultar ainda mais o seu objetivo, que é perder peso e perder gordura. Então você pode retirar esses alimentos que têm maior quantidade de energia e menor quantidade de nutrientes e aumentar os alimentos que têm maior densidade nutricional. Geralmente esses alimentos vão ter a energia que você precisa e também vão ter micronutrientes que vão te ajudar a reorganizar o seu metabolismo, reprogramar o seu metabolismo para ficar mais saudável e queimar gordura de uma forma mais natural. Portanto, só mais uma vez para reforçar, você precisa tirar o pão da sua dieta,
o cuscuz da sua dieta, o arroz, o macarrão, a goma de tapioca. Não, você não precisa retirar esses alimentos da sua alimentação. Porém, se você quer emagrecer e perder gordura, você retirar esses alimentos vai te ajudar ainda mais, vai ser um ponto ainda mais positivo. Você pode emagrecer comendo esses alimentos, mas se você retirar, você vai conseguir emagrecer ainda mais e de uma forma ainda mais fácil. E só um detalhe é a questão do pão integral. O pão, mesmo sendo integral, mesmo tendo mais fibras, vai ser um produto refinado. Então, não vai te ajudar a perder gordura, mesmo sendo integral. Então, é um alimento que também não vai te ajudar. Tem pouca quantidade de micronutrientes nele, então é um alimento que facilmente você pode retirar da dieta. E outra vez, você tem que retirar? Não, mas você pode retirar caso você queira aumentar ainda mais a eficiência da sua perca de peso e perca de gordura. Porém, você tem total liberdade para fazer o que você quiser na sua alimentação. Se você não retirar esses alimentos e mesmo assim continuar perdendo gordura, você pode continuar. Porém, tenha em mente que se você retirasse esses alimentos, você iria perder gordura e peso ainda mais rápido, de uma forma ainda mais fácil. Então, depois de tudo isso, eu espero que você tenha compreendido que para conseguir resultados ainda mais incríveis, tanto de saúde quanto de boa forma, você precisa seguir uma alimentação mais natural, priorizando a densidade nutricional dos alimentos. Bem, pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma, dado algum clique na sua mente para a questão da densidade nutricional dos alimentos e quão importante ela é. E se você gostou do vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, você pode deixar o like, que já me ajuda demais, para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E também você pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que esteja querendo emagrecer, não conhece essa questão da densidade nutricional dos alimentos e isso vai ajudar ela ainda mais no seu objetivo de saúde e de boa forma. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!